Fala, fofa! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. Nós estamos aqui, faceiros. Amor, posso dar um beijinho? Que eu sou um cara apaixonado. Só a patinha, vem cá, dá um beijinho. Obrigado. O cara que é apaixonado é outro nível, né, pessoal? Exatamente. O cara apaixonado, outro nível. É outra parada, né, amor? Ela tá trabalhando aqui bem quietinha e preocupada de aparecer. Vou só botar um pouquinho a tela pra lá. Calma que não vai aparecer, coisa querida. Muito bem, vamos lá. Senhoras e senhores, tô olhando aqui o chat, amizade, fofo, o inimigo da pontualidade, exatamente. É sempre assim, todo dia. Aí a princesa nórdica falou assim: "Não, mas 5 minutinhos tá de boa". Exatamente, porque nós temos histórico aqui de atrasar 2 horas, por aí, em média, né. Mas o amor é lindo, o amor venceu. Muito bem, senhores, vamos lá então, vou trazer agora o gráfico aí do Bitcoin, a média da praia, dizer até onde ela pode subir e por que que eu acredito que até o final do ano realmente essa giromba vai continuar trazendo alta pra gente, tá. E também baseado num período cíclico aí, por que que eu acredito ali que o período mais arriscado vai ser realmente aí, final do ano, dia 20 de dezembro, de 15 a 20 de dezembro, tá. Então, vamos para as telas aqui. Primeiro eu trazer o gráfico aí para vocês. E, basicamente, o mercado de criptomoedas, total do tamanho do mercado de criptomoedas segue em alta, tá, pessoal? Recentemente ele fez um sinal aqui no estocástico de que ele está, aliás, no RSI, né? De que ele está sobrecomprado e no estocástico também está sobrecomprado. Só que enquanto ele se manter acima da região de 80, a região de 80 vai ser o nosso suporte para manutenção da alta, para uma região de sobrecompra. Então, à medida que o mercado vai subindo, entregando mais alta, e esse foi um ano em que o mercado de criptomoedas se derreteu, mas o Bitcoin em si subiu, ele provavelmente vai finalizar este ano em alta, tá? Ao contrário do que eu pensava, que eu acreditava que ele ia finalizar o ano em baixa. Ele trouxe para nós, então, uma alta bem interessante. Só que agora nós estamos aí no limite dessa alta de curto prazo, que tem espaço aí para mais alguns dias de alta, tá? Então eu espero ainda algumas altas em algumas altcoins específicas. Já estou passando para os membros aí quais são essas altcoins. Algumas, inclusive, boas para investir agora no curto prazo, principalmente o token DeFi, D.Fi, né, que eu postei anteriormente na aba comunidade aí para galera, porque eu acredito que é um token que depois vai liberar os tokens em 24 meses, mais ou menos 24 meses, eu acredito que nós vamos estar em pleno bull market, ou seja, quem comprar agora provavelmente vai ter liberação desses tokens no melhor momento de vender eles, né, lá na frente. Então a gente tem basicamente ainda os bons de longo prazo e de curto prazo subindo ainda, tá? Ou seja, o risco da renda fixa americana de trazer uma recessão mais para frente é bem plausível. 6% seria a região, na minha opinião, em que desencadearia uma recessão, né? Se a renda fixa americana pagar 6% ou mais, provavelmente a gente vai ver uma queda nos mercados de risco, tá? Por enquanto, agora nós estamos tranquilos. Por quê? Porque o S&P 500, que mudou a tendência de baixa para uma tendência de alta, em outubro de 2022, no ano passado, ele está fazendo o primeiro pullback aqui. Então, geralmente ele vai segurar essa região, que é um suporte muito forte, ó. Tem muitos toques nessa região. Dificilmente ele vai perder de primeira. O que dá espaço aí para a gente ter mais uns 60 dias ainda do mercado de ações, mercado de risco, performar um pouco em lateralidade, o que traz um pouco de paz e tranquilidade para a gente acreditar ainda numa continuação de alta de curto prazo. Apesar das regiões aí que eu já tinha comentado com vocês que o Bitcoin atingiu os 35.200, que para mim, no fechamento do gap da CME, dos contratos futuros da CME, era a última região de busca de liquidez. E ele realmente ainda não conseguiu superar essa região. Então a primeira resistência do Bitcoin, 35.200. Superando 35.200, ele vai tender a ir entre 38.000 a 40.000 dólares, sendo que realmente a gente pode ver 38.000 dólares ou 40.000 dólares até o fim deste ano, se ele não recuar já a partir de agora, no 15 de novembro, porque 15 de novembro, historicamente, é uma data de reversão majoritária de tendência, né? Se o Bitcoin, então, subiu ao longo deste ano, ele tende a bater nessa data e começar uma lateralização para iniciar o ano de 2024 com correção.
né. Então, diferentemente de janeiro do ano passado, que desse ano que começou em alta, janeiro de 2024 a gente pode iniciar ele em baixa, iniciando o mercado em uma pequena queda, tá, uma correção desse movimento altista. E aí eu vou trazer alguns dados para vocês do porquê que eu acredito que, como ele anda em ondas, a gente tem muita probabilidade de ter até talvez um ABC corretivo, que é uma onda corretiva desse último ano de impulso de alta, e que ano que vem o primeiro semestre ele pode ser um pouquinho mais chatinho para nós, mas mais por conta da situação macroeconômica do que, de não ter bull market em si. E historicamente falando, antes do halving a gente tem uma queda antes, né, então a gente tem uma pequena queda antes do halving. Geralmente acontece essas quedas antes de halving, tá. Então vamos ver aqui, ó. Bom, então sigo apostando em alta no mercado de criptomoedas, sigo acreditando em alta, né, no mercado spot. Para quem não tem nenhuma corretora, deixei o link aí na corretora, da corretora que eu tô utilizando, tá. Eu uso a Bybit, a Binance e a OKX. Hoje eu deixei o link aí da OKX, que vai vir para o Brasil dia 20 de novembro, se eu não me engano, tá. Eles vão abrir empresa brasileira também. E hoje ela é a segunda maior corretora do mundo, né. Aí nós temos aí o barril de petróleo tendo uma pequena cedida, isso é positivo para os mercados de risco, né, por conta da inflação. Teste das médias, então ele tende a cair mais um pouquinho, significa que o mercado cripto pode subir um pouquinho mais ainda, por conta de não ter um risco de aumento da inflação agora. O mercado o preço do petróleo vem caindo em topo, aqui ó, duplo, né, ou seja, está tentando fazer um topo mais baixo que o anterior, então ele deu uma resfriada, digamos assim. E para esta semana, eu acredito em mercado lateral, tá? Acredito que o mercado vai andar mais em lateralidade, com possivelmente um pouquinho de alta, principalmente no caso do Bitcoin, né, e algumas altcoins. E aí eu dei um direcionamento aí para os membros, né, pessoal, que eu cheguei à conclusão deste ciclo aqui, ó, tá? Eu vou trazer aí para vocês, porque eu achei interessante trazer para vocês. Eu marquei as regiões onde mais tiveram rompimentos esse ano, para ver se eu conseguia descobrir o rompimento, né? A data de rompimento de uma reversão de tendência ou de uma alta, né? Então, por exemplo, se o mercado fraquejar já agora em 35.200, não superar essa região, tá? E ele começar a lateralizar, lá pelo dia 20, ele tende a inverter, tá? Então, pelo dia 20 de dezembro em diante, ele tende a trazer o rompimento, então, do suporte, que é dessa região que a gente comentou, que ele saiu de um caixote lateral, rompeu para cima, buscou liquidez, ele vem para baixo, tá? Então, o primeiro trimestre a primeiro semestre de 2024 pode acontecer um movimento, de trazer o Bitcoin para os US$ 20.000 mais uma vez, certo? E perder também, buscar aquela liquidez dos US$ 24.000, que é uma altíssima região de risco de liquidez que existe, tá? Já mais para frente, se a gente romper os US$ 40.000 ou chegar, aliás, romper os US$ 38.000, chegar aos 40.000, ele também tende a lateralizar, porque é uma importante resistência, tá? Essa resistência ela vai até 42, na verdade, tá? Então é de 38 a 42, mas o preço médio é 40k. E se ele se manter acima, ou seja, fechar a barra anual acima, a gente pode, né, realmente ter uma ignição de alta no primeiro semestre do ano que vem, a partir do dia 30/20, tá? Por quê? Porque esse período aqui, baseado nesse ciclo, são os períodos onde tem um rompimento mais forte, que é aquele volume grande de queda de 15% ou de alta de 20% que vocês viram recentemente acontecendo. E baseado no comportamento do preço para este ano, isso pode mudar no ano que vem, tá? Mas para este ano, leve-se uma média aí de 51 dias entre um rompimento e outro, tá? 51 dias entre um rompimento e outro. Então, baseado nesse movimento, pode acontecer realmente um movimento mais forte em 52 dias. E eu acredito que é bem plausível disso acontecer, desde esse último rompimento, porque, esse tem sido o comportamento natural do Bitcoin. E aí a gente vê aqui, pessoal, que também está sobrecomprado, né, ou seja, há risco sim de que o preço está muito caro no curto prazo, mas, né, a gente tem que lembrar que nós estamos lutando hoje contra o tempo e não mais contra o preço. A gente não vai ter mais muito tempo para comprar Bitcoin nessa variação de 20 a 30 mil dólares por unidade, tá? E
Basicamente, se tiver uma recessão, se tiver uma grande queda, uma crise, um crash, é aqueles alvos que eu marquei, né, 20.000, 15.000, 12.000 e assim por diante, tá? Que pode ser que aconteça, beleza? Não está 100% descartado, porque a gente está numa condição geopolítica bem tensa e numa condição macroeconômica mais tensa ainda, né? E a gente está vendo também uma transição econômica interessante de poderes, que é a China, a Rússia, Brasil, Índia, Arábia Saudita querendo, e África do Sul querendo, quer dizer, África do Sul e agora pode ser que entre a Arábia Saudita querendo criar um sistema monetário, e de negociações alternativo à dependência dos Estados Unidos, tá? Com o movimento do BRICS, né, pessoal? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Então, o BRICS ele está focado agora em criar um plano econômico junto à Arábia Saudita de 1,1 trilhão, e a Arábia Saudita está interessada em, em ter uma aproximação com a Índia, tanto com a Índia quanto com a Rússia e possivelmente agora o Brasil, para eles criarem então um sistema de, monetário alternativo ao SWIFT, né? Junto com a China e o Yuan digital poder ser uma das alternativas ao dólar, tá? Porque aparentemente eles não querem mais depender do dólar, hoje será a principal moeda do mundo e eles querem criar a seu próprio sistema monetário interno aí entre esses países, parceiros. E basicamente a gente vê então essa mudança, talvez esse enfraquecimento do dólar ao longo do tempo, pode ser que faça alguma, transição tensa em 2024. Então o ano 2024 vai ser com certeza o ano da regulamentação do mercado de criptomoedas, né, a União Europeia já fez, aliás, o Reino Unido já fez todas as diretrizes de como eles vão cobrar das stablecoins ou das empresas que produzem stablecoins, que são aqueles tokens que representam $1, €1, né, R$ 1 e assim por diante. Então, as stablecoins hoje são as principais provedoras de liquidez do mercado de criptomoedas, o que facilitam a liquidez para que a gente utilize DeFi, né? Por exemplo, a empresa Tether, a Circle da USDC, que é da Coinbase. Então, tem aí alguns gigantes, algumas figurinhas marcadas, né? E a gente vê que ano que vem vai ser o maior peso regulatório do mercado de criptomoedas que a gente já viu até o momento. Os caras vão querer controlar exatamente tudo, todas as movimentações de cripto, eles vão utilizar aí muito de inteligência artificial para isso. Aqui no Brasil mesmo foi recentemente aprovado aí, a aquisição de imposto de 22% sobre operações de criptomoedas, então isso a gente vai ver cada vez mais frequentemente acontecendo, né. Então a saída para isso é a utilização de países offshore, né, paraísos fiscais, para que a gente consiga talvez diminuir o impacto desses impostos aí com as criptomoedas, tá. Para quem utiliza um grande volume financeiro, eu acho aí, recomendo fortemente offshore, recomendo aí a Nanda Guardian, tá. Vocês podem acompanhar a Nanda Guardian aí no Instagram, pede para ela lá que ela tem todo o conhecimento de como vocês podem, proteger o patrimônio de vocês através dos offshore, tá. Então a gente tem o seguinte, pessoal, a gente tem então mercados, né, as 2 possibilidades aqui marcadas, né, conforme eu mostrei aqui para vocês, me parece que vai ter um pouco de lateralidade antes de um rompimento verdadeiro. Se ele travar em 35.200 não me surpreenderia, pois é o último valor registrado do Smart Money, que é a região também 68 de Fibonacci, para o mercado continuar caindo mais um pouco, né. E eu acredito que esse é o cenário mais plausível, tá. Então o cenário mais plausível, na minha opinião, é o cenário de queda pela frente depois, que ele enxugar essa alta, depois que ele liquidar os apostadores de baixa aí no curto prazo. Inclusive, nós tivemos um aumento muito grande de open interest, né, de contratos futuros em aberto. Então eu vou trazer algumas coisas interessantes aqui para vocês, tá. Então, as taxas que estão sendo pagas pelos apostadores de alta, ou seja, tem muito mais apostadores de alta, depois dessa última porrada de alta que nós vivemos nessa última semana, tem muito mais apostadores de alta do que apostadores de baixo no mercado de criptomoedas. E aí tem um detalhe, nós estamos em um suporte, né, bem interessante, tá. Esse suporte vai agir como resistência. Então 35.200 é a região aí onde na alavancagem, no excesso de alavancagem e também no mercado spot, é onde nós temos mais liquidez concentrada, beleza?
Para vocês terem ideia também, o que eu queria comentar com vocês é o Open Interest, quanto de contratos futuros estão abertos e quanto de dinheiro está envolvido nisso. Agora nós estamos nos aproximando aí novamente dos 9.325 envolvidos em contratos futuros. Geralmente a gente tem rompimento ou uma busca de liquidez forte para o lado oposto à maior parte do mercado, quando nós temos acima de 10 bilhões de dólares. Então, quando tem 10 bilhões em contratos futuros envolvidos em contratos futuros no mundo todo, a gente geralmente tem uma busca de liquidez, que pode ser um long squeeze ou um short squeeze. A última vez que aconteceu foi um short squeeze. Short squeeze foi a busca de liquidez, ou seja, foi a remoção do excesso de pessoas alavancando em baixa. Agora, como o mercado ele está muito mais em uma fase acumulativa do que uma tendência de alta significativa de bull market, nós podemos ter esse movimento agora de correção, o movimento ABC. E aí, olhando o gráfico aqui, se eu estou vendo que tem muito mais pessoas apostando em alta e estão pagando a manutenção da taxa dos apostadores de baixa, significa que o mercado ainda pode ter uma busca de liquidez para baixo, exatamente naquela minha teoria de que quando ele sai de lateralidade, ele busca liquidez acima e depois vai para baixo. Né? Então, como ele rompeu para cima, ele teve um rompimento para cima, me surpreendeu esse rompimento, tá? Não esperava, eu achei que o mercado já ia ceder antes, mas como eu não controlo o mercado, ele decidiu romper para cima. Agora, a liquidez pode ser iniciada no início do ano em baixa, né? Então, janeiro, final de dezembro para início de janeiro, a gente pode ter finalmente uma correção para quem perdeu esse bonde aí, pode ainda ter pode ainda ter a possibilidade de comprar Bitcoin a 24 mil dólares ou menos mais uma vez. Mas a gente está aí, esperando vamos lá, uma oportunidade, tá. Então, assim, eu ainda acredito que o mercado vai buscar liquidez abaixo dos 24 mil dólares mais uma vez, finalizando esse ciclo com halving mais, vamos ver como é que vai ser, se vai ter recessão ou não no ano que vem. Não teve esse ano, como eu achava que ia ter, mas não aconteceu. Então vamos ver como é que vai ser no ano que vem, se vai ter ou não recessão. Se tiver, a gente até pode ter a oportunidade de talvez comprar próximo dos 20 mil dólares ou menos, tá? Bom, mas toda semana vai comprando Bitcoin, vai acumulando, vai comprando e não perca tempo, tá? Esperando o melhor dos cenários possíveis, tá? Outra coisa, pessoal, qual o mercado? Olha só que interessante, isso aqui que eu queria trazer para vocês também é bem legal. Geralmente nós temos os ciclos mais, porradeiros quando tanto o mercado de futuros, mas principalmente o mercado spot, que movimenta mais do que o mercado de futuros, ele tem essas porradas, né. Percebam que aqui nós temos 3 pontos equidistantes até, né, que estão em meses que geralmente nós temos movimentos mais fortes, né. Então março, junho e novembro, tá. Novembro, março e junho são os meses aí que são os mais, que geralmente fazem alteração de tendência, né. Então se o mercado estava subindo, chega em novembro, dezembro ou dezembro e janeiro, ele começa a cair. Se ele estava caindo, chega dezembro e novembro, ele começa a subir, tá. Então, a gente vai tomar cuidado é o seguinte, ele está bem equidistante da último grande movimento tanto do mercado spot quanto do mercado de futuros, tá vendo? Então, a qualquer momento, nós temos, nesse período aí do dia 15 de novembro em diante até o dia 30 de dezembro, a gente tem a chance de ver mais um spike desse aqui, que é uma grande busca de liquidez, tanto em spot, pegando e liquidando, estopando a maior parte dos investidores, quanto a busca de liquidez dos mercados alavancados, mercados futuros. E o mercado spot, ele é muito mais líquido, ele tem muito mais dinheiro envolvido do que o mercado de derivativos futuros. Geralmente, o mercado de derivativos futuros, ele fica até ali no máximo entre 10 bilhões, 15 bilhões. Já o mercado spot é 500 bilhões. É, o mercado spot é o principal mercado, tá? Então ele tem muito mais, ele vai lá, ele é 500 bilhões não, 10 bilhões, né? Ele tem 10 vezes mais do que o mercado de derivativos futuros. Então, a gente ainda não teve, nesse ano, um spike forte de movimentação, tá? E geralmente esse spike ele acontece uma vez por ano, tá? Então assim,
a qualquer momento, novembro, dezembro, a gente pode ter uma forte movimentação em derivativos futuros e do mercado spot, que pode trazer então aquela direção oposta que eu venho comentando com vocês, que pode arriscar a uma queda um pouco mais acentuada no mercado de criptomoedas, tá? Porque a liquidez, pessoal, segue caindo, tá? Então a liquidez do mercado cripto segue caindo, ou seja, o mercado está ilíquido, né? Com pouca grana, os poucos caras que têm muita grana, eles conseguem movimentar o mercado hoje em dia. Essa é a questão, né. Eles conseguem movimentar o mercado com pouca grana, tá. Então, assim, se a gente pega a soma de USDC e USDT, que são os dois tokens que trazem liquidez para o mercado de criptomoedas, que trazem movimento de alta, né, que são responsáveis, geralmente a emissão deles desenfreada é responsável por um bull market, vocês podem perceber que nós estamos caindo lentamente ainda, né. Então e ele ainda está abaixo das médias. Então a liquidez está em baixa ainda, né. Então a qualquer momento ali do dia 15 de novembro em diante até 30 de dezembro, a gente pode ter uma reversão majoritária de tendência de alta para baixa, porque o Bitcoin vai fechar a tendência de alta este ano. Esse ano é certo que ele fechou em tendência de alta, que ele teve um ano de alta, tá. E aí existem várias teorias aí, né, pode ser a teoria de quê? Ó, então ele vai fechar o ano provavelmente com uma pequena sombra aqui, tá? Talvez até os 28.000, talvez até mas ele tende a formar uma sombrinha aí, até o final do ano. Em algum momento ele vai, pegar um pouco vai acontecer a realização de lucro dessa galera que tá apostando na alta do mercado de criptomoedas agora no curto prazo, tá? Então assim, 2019, né, esse ano ele foi parecido com 2019. 2019 nós tivemos só no final do ano uma queda mais acentuada e teve também a entrada com grande queda por conta da pandemia, né, pessoal. Então aqui essa barra, né, ela foi uma vela com uma sombra, né. O mesmo acho que ela vai formar uma pequena sombra, porque até o final do ano eu acredito que a gente vai ter uma retração desse mercado, tá. E aí o volume anual ele foi bem inferior, né, aos outros anos, porque foi um dos anos mais laterais aí que a gente viveu. Bitcoin subiu, mas as altcoins sangraram muito. Então muitas altcoins derreteram 90%. Teve uma outra altcoin, como a Pendle, por exemplo, que subiu legal, subiu bem e se manteve em alta praticamente o ano todo. Outra que subiu legal agora foi a Tomochain, outra que subiu foi a Injective. Teve algumas que subiram, mas a grande maioria foi pro saco, né. Então se a gente pega o total, quebra tudo, coisa linda. A Princesa Norte acabou de abrir a porta aqui que bateu no deu um estouro aqui. E aí o que acontece? Desculpa. E aí o que acontece? Nós temos o seguinte, podemos então abrir o ano de 2024 com uma pequena correção desse movimento de alta final, mas percebam que, diferentemente, tá, do diferentemente, tá, do gráfico do Bitcoin, o nosso anual ele foi um ano, né, nas altcoins praticamente lateral, né, um ano doji. Sendo que a maioria das altcoins derreteu. Então, essa alta aqui ela foi impulsionada por poucas altcoins, principalmente as ligadas à inteligência artificial, né, a especulação em relação à inteligência artificial. Então, sim, existe ainda a possibilidade dele trazer um pouquinho mais de queda no próximo ano, né? Fazer uma sombra e fechar o ano também com mais dojizinho, depois alta infinita. Então é isso que eu tô de olho. Tô de olho nesse pullback. Acho que as altcoins ainda vão subir um pouco mais. Com essa lateralidade do Bitcoin, enquanto o Bitcoin lateraliza, algumas altcoins performam super bem, algumas mais clássicas, né, e o mercado tende a se acalmar um pouco ao longo dessa semana, tá. Outra coisa, temos ainda espaço para o dólar subir mais, né, pessoal. Então, dólar subindo mais, ele tende a buscar um pouco mais de resistência aí, esse é um gráfico anual também, né. Então ele tende a buscar uma resistência um pouco mais aqui em cima, 112 pontos. Quando o dólar voltar a subir, quando o dólar sair dessa lateralidade que ele está aqui, ó, ele vai impulsionar uma queda das altcoins e do Bitcoin novamente. Então, é bem plausível que ele lateralize um pouco antes de estilingar novamente. O mesmo acontece com o BTC aqui, ó. É bem plausível que ele lateralize um pouquinho antes de estourar para cima ou de fazer a reversão, tá? Então, o mercado ele tende a ficar mais frio, certo? O mercado de criptomoedas tende a esfriar à medida que ele está entregando um pouquinho mais de alta ainda
e à medida que ele esfria, ele lateraliza e antes de ter a reversão majoritária de tendência, ele dá porrada. Então, assim, ele tende a dar porrada aí final do ano, tá? Então vamos ficar muito atento como ele vai entrar agora 15 de novembro, se ele vai se tiver com uma alta ainda muito interessante, ele pode começar a enfraquecer em 15 de novembro em diante, certo? Se vocês pegar aí vários dias 15 de novembro nos gráficos de vocês, vocês vão ver que realmente esse período é um período, bem comum de acontecer reversões majoritárias de tendência. Foi em 3 de dezembro de 2021 que iniciou-se o bear market. O mercado estava subindo sem parar, estava fazendo uma retomando uma alta depois de uma correção de 50% na metade do ano de 2021, e depois ele simplesmente travou, bateu o teto e acabou-se, tá? Então esse é um período muito crítico de reversão majoritária de tendência. E aí algumas coisas que eu quero trazer para vocês é o seguinte, né? Por enquanto tá bonito, por enquanto tá interessante. Espera que estão me ligando aqui. Ué, depois eu vou atender o jovem. Não faço a mínima ideia quem é o cara. Bom, aí depois nós temos o seguinte, tá? Se eu fosse, né, olhar somente, semanal, indicadores semanais, né, resistência, vamos pegar aqui, resistências importantes aí. Resistências importantes, 35.200 é a primeira grande resistência, importantíssima, e a segunda resistência aí então, 40K, tá. Então essa é uma região de alta pressão de venda, tá, é onde vai ter muita venda. Então, dependendo da velocidade, dependendo da força da venda, a gente tende a fazer um ABC corretivo até metade do ano que vem, tá? Então, esse ABC corretivo é o que pode fazer com que o preço do Bitcoin, se eu estiver correto, se esse bear market for estendido em relação a esse daqui, tá? Ele for maior do que esse daqui, do que o de 2018, nós teríamos então agora a segunda parte, né? Porque aqui como se tivesse sido um ano, ao invés de meio ano, aqui foi meio ano, ó, 2019. Mas para nós agora foi um ano de alta. Então o que levou aqui 6 meses, aqui levou 12 meses para acontecer. Aqui foi bem mais forte, aqui foi um pouco mais enfraquecido. Então é uma tendência de alta não tão vertical, é uma tendência de alta mais com lateralidades e mais quedas pela frente. Então se isso aqui foi um, 2, 3, 4, 5 ondas, impulsivas de alta, nós tendemos a ter agora um ABC corretivo, que seria uma onda corretiva até metade do ano que vem, até primeiro semestre, até segundo semestre do ano que vem, né. Então até junho, julho do ano que vem, a gente tenderá a ver o Bitcoin dar uma segurada. E nessa testada aqui, ele pode buscar então os $20.000 que eu venho comentando com vocês, que ficou a liquidez, o excesso de liquidez aqui em cima, certo? Então a gente tem espaço daí para trabalhar bem e depois alta infinita, bull market, né? Rompe rompe esse período final de acumulação, fase de depressão, né, que a gente está vivendo, e alta infinita, tá? Então alta infinita ali meados de metade do ano que vem, tá? Começaria ali, né, na verdade, acho que vai começar mesmo em novembro, dezembro, vai começar início de 2025, eu acho que o bull market do mercado de criptomoedas. Mas como não tem como prever, é impossível prever, e eu apenas estou fazendo uma projeção baseado naquilo que eu já enxerguei nos gráficos, na informação de gráfico nos últimos anos, baseado no que eu enxerguei já também desse ciclo estendido, existe essa possibilidade desse rompimento dos 38 a 40.000 a $42.000 acontecer realmente no final do ano que vem. Até porque eu acho que o Bitcoin poderia fechar o ano do ano que vem, final do ano que vem, com o reteste dos $60.000, tá? Se ele de fato repetir o padrão de comportamento dos ciclos anteriores, né? Então a gente tem basicamente isso, pessoal. A gente tem muita liquidez aqui embaixo nos 24.800. É uma região de atenção, é uma região que ele tende a vir buscar no futuro. Pode levar 3 meses, pode levar 6 meses para acontecer, mas é possível, tá? E essa região é a fase em que nós estamos plantando. Então essa é a região que tem que comprar, é o famoso cala a boca e compra, tá? Então tudo que acontecer aqui vai comprando e aportando e aproveitando o movimento de alta futuro que vai acontecer.
e que vai recompensar todo mundo que sobreviveu até aqui e está, presente no mercado. Certo, pessoal? No mais, espero que tenham gostado. Deixa eu só ver o Ethereum aqui, só mais uma vez o Ethereum. Ethereum Delamain. Ó, o Ether tá um pouco mais enfraquecido, tá, pessoal? O Ether, só para vocês terem ideia, o meu alvo de alta dele, que eu gostaria de estar vendo, mas não aconteceu, é ele vir para os 25, para os 2.500 dólares, tá? Por quê? Porque ali tem um gap dos contratos futuros da CME, tá? E geralmente o Smart Money leva até o fechamento de gap. Então, sim, existe a possibilidade do Ethereum ainda conseguir romper um pouquinho de alta, talvez até os 2.500 ainda existe essa possibilidade dele conseguir atingir os 2.500 até o fim do ano, mas ele está muito mais enfraquecido que o Bitcoin ainda. Então o Bitcoin está com a dominância ainda nas alturas, né? O Bitcoin hoje é o líder do mercado, literalmente, tá? Ele é o que domina a atenção das pessoas, dos investidores, né? Mas sim, o Ethereum, se ele romper os 1.840 dólares, tá? Então hoje ele vale 1.793. Se o Ethereum superar e fechar uma semana acima de 1.840, ou um dia acima de 1.840, é bem plausível que ele vá buscar 2.500, tá? Então sim, as altcoins ainda têm espaço para subir enquanto o Bitcoin começou a fraquejar e lateralizar, tá? Então o Bitcoin tá lateral porque por motivos óbvios. E ele vai continuar lateral essa semana, tá? Ele vai continuar lateral essa semana. Dificilmente ele não vai se manter lateral, tá? Por quê, pessoal? Porque os 35.200 são importantíssima resistência, tá? Então, para ele conseguir entregar até 40, ele precisa romper os 35.200. Se ele romper os 35.200, ele entregaria uma alta até os 40.000, 38 a 40.000 dólares, tá? Agora, se ele não conseguir romper, né, realmente ele faz o Bart Simpson e vai buscar liquidez abaixo aqui, tá? E a velocidade é aquilo que eu falei para vocês. O rompimento a partir do dia, entre dia 15 até o 15 de novembro até o dia 30 de dezembro, pode tudo acontecer de rompimento muito forte. E pode ter certeza, vai ter mais um rompimento forte esse ano, tá? Tal como aconteceu esse grande rompimento aqui, ó, pode ter um rompimento tão grande quanto, só que para baixo. Então tomar muito cuidado com uma queda de elevador, porque geralmente ela representa aí a reversão de tendência. E quando é que o Bitcoin perde a tendência de alta semanal que ele está vigente agora? Perde se ele perder então ali esta região que são os topos anteriores, né? Então os topos anteriores aí entre 30.200, tá? A 32.000 dólares é o suporte que ele tem que aguentar o tranco. Então, por exemplo, ele pode lateralizar, chegar aos 30. Se ele não perder, beleza, alta infinita. Agora, se ele perder os 30.200, aí tem que tomar cuidado porque ele vai querer buscar todos esses alvos aqui de baixo, tá? Ele vai querer buscar esse alvo aqui, 28.000, vai querer buscar os 26, vai querer liquidar os abaixo dos 25, tá? E ele pode, inclusive, levar até a busca de liquidez lá dos 20.000 dólares, né? Então, assim, existe grande possibilidade de até o fim deste ano a gente ter uma grande busca de liquidez de novo, só para deixar claro para vocês. Então, fiquem ligados, o mercado está ainda bastante tá ficando sobrecomprado. E por último, o gráfico aí de risco de sobrecompra geral, tá? Que eu vou mostrar para vocês aí, que é esse daqui, tá? O Bitcoin Cross Buy Ratio, tá? Isso é da versão paga do Look Into Bitcoin, eu tenho a versão Pro aqui, e ele tá mostrando realmente agora que o FOMO tá muito alto, né? Então quando ele chega na zona vermelha, tem espaço para subir mais? Tem. Mas ele chega na zona vermelha, a gente já chega num risco de FOMO muito grande, um risco de realização de lucro em breve vai acontecer, tá? Toda vez que ele toca essa banda vermelha, ele tem um risco aí de realização de lucro exponencial. E com realização de lucro exponencial, a gente pode ter essa busca de liquidez forte, certo? Então fiquem atentos à possibilidade e alta probabilidade da gente ter uma queda um pouco mais forte no fim deste ano, antes da entrada de janeiro, tá? É isso, porque o mercado veio subindo, né? A mesma coisa aqui, ó, S&P 500, vou mostrar o gráfico aqui, S&P 500
Agora, lateraliza, quando lateraliza melhor, por quê? Porque daí o Bitcoin dá uma lateralizada também e a gente tem aí o mercado de risco um pouco mais amenizado, tá? Outro detalhe, geralmente quando eles fazem movimentos opostos, isso dura poucos meses, geralmente 3 meses que dura o S&P 500 ir numa direção e o Bitcoin na outra. A maioria das vezes eles andam juntos, tá? Principalmente Nasdaq. Então se eles estão tendo divergências de movimento, é porque nós podemos estar próximos de uma reversão majoritária de tendência, tá? Podemos estar bem próximos de uma reversão majoritária de tendência, então é isso que eu tô ligado, nesta possível reversão, certo? Acho que deixei claro aí para todos vocês a minha opinião então, e às 4 horas nós temos então live dos membros, pessoal que ainda não é membro, considere se inscrever e se tornar membro aí do canal. Nós vamos ter live hoje às 16 horas. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre o protocolo DeFi, beleza? Espero que tenham gostado, um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu, pessoal. Falou!